Imagine a cena. Você está nos corredores de mármore de uma vila romana ao entardecer. Lâmpadas de óleo tremeluzem, projetando sombras oscilantes nas paredes com afrescos. Atrás de finas divisórias de tecido, você ouve sussurros. Adna e suas escravas cochichando sobre os rituais de beleza do dia seguinte. O ar está denso com o aroma de óleo de rosas, incenso queimando e algo mais. Algo levemente metálico e estranho. A esposa de um senador sai de seus aposentos privados. Sua pele está coberta com pó de chumbo branco tóxico. Seus lábios tingidos com ruge à base de mercúrio. Cosméticos que, com o tempo, a envenenarão silenciosamente. Ela desliza em direção ao escritório do marido, onde convidados de honra aguardam. Seus movimentos são graciosos, mas carregados de costumes tão estranhos à vida moderna que parecem alucinações em vez de fatos históricos. Antes de mergulharmos mais fundo nessas histórias ocultas de sobrevivência, controle e rituais, se você gosta de desvendar os lados obscuros da história, clique no botão gostei e inscreva-se para mais conteúdo como este. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. É surreal explorando juntos histórias da antiguidade, espalhadas pelo mundo, mas unidas pela mesma curiosidade. O que hoje consideramos intimidade, momentos privados, rotinas de higiene pessoal, laços familiares, se existia na Roma antiga sob regras radicalmente diferentes. Não se tratava de exceções forçadas, mas de aspectos fundamentais da sociedade, sustentados pela religião, pela lei e pela tradição. Um mundo onde gênero, poder e sexualidade seguiam uma lógica que nos chocaria e perturbaria na mesma medida. Em 79 d.C., quando o Monte Vúvio cobriu Pompeia com cinzas vulcânicas, congelou mais do que edifícios e cadáveres no tempo. Preservou vislumbres dos comportamentos romanos mais íntimos. Arqueólogos descobriram quartos adornados com afrescos explícitos, banhos regidos por códigos sociais complexos e aposentos privados onde as fronteiras entre prazer, domínio e humilhação se desfaziam. Considere a virtude romana da pudicícia, traduzida livremente como castidade ou modéstia, mas que significava muito mais. Para as mulheres da elite romana, a pudicícia não era meramente contenção sexual. Era um ato de equilíbrio social, permanecer acessível apenas ao marido, enquanto se mantinha completamente fora dos limites para todos os outros homens. Essa não era uma escolha pessoal. Refletia o status e a dignidade política do marido. Lívia Drusila, esposa do imperador Augusto, aperfeiçoou essa imagem de virtude de forma tão convincente que se tornou a mulher romana ideal. Mas, em privado, ela supostamente operava uma rede de inteligência com escravas infiltradas em casas aristocráticas, extraindo fofocas sobre os assuntos privados da elite romana. Ela sabia bem que, na política romana, informações vindas do quarto podiam ter mais peso do que decretos do Senado. O casamento entre a elite romana raramente tinha algo a ver com amor. Era estratégia, uma transação comercial entre famílias com o objetivo de consolidar propriedades, laços políticos e produzir herdeiros legítimos. O afeto, quando surgia, era um feliz acidente. Muitas vezes, a noite de núpcias era o primeiro momento em que os noivos tinham verdadeira privacidade, e a pressão para selar o acordo era enorme. Em uma carta de 97 d.C., Pliny, o jovem, relata uma noite de núpcias entre duas famílias nobres. A noiva, com apenas 14 anos, tremia enquanto sua mãe e tias a vestiam para a cerimônia. No quarto ao lado, seu marido, um homem 2 décadas mais velho, esperava. Mulheres mais velhas explicavam o que estava prestes a acontecer usando palavras que a menina mal entendia. A cama, santificada pelos deuses domésticos e coberta com um tecido vermelho escuro, estava preparada para ocultar o sangue esperado de seu primeiro ato sexual. As categorias sexuais romanas não se dividiam simplesmente em masculino e feminino. Elas giravam em torno de uma intrincada hierarquia social. Cidadania, condição de escravo, origem estrangeira, tudo isso definia os direitos e papéis sexuais de uma pessoa. Um cidadão romano do sexo masculino podia dormir com escravas, profissionais do sexo ou estrangeiras sem estigma. Mas deitar-se com a esposa ou filha de outro cidadão era um campo minado político e legal. Gasílio aprendeu isso da maneira mais difícil em 48 d.C.,
quando ousou casar-se com Valíria Messalina, esposa do imperador Cláudio, enquanto Cláudio estava ausente de Roma. Se a união era tecnicamente válida ou não, não importava. Simbolizava um ataque à dignidade imperial. Quando Cláudio retornou, ambos foram executados sumariamente, não apenas por adultério, mas por ousarem perturbar a estrutura de poder do Estado através da rebelião sexual. A escravidão adicionou outra camada sinistra à intimidade romana. Os corpos escravizados eram vistos como extensões da vontade de seus senhores, ferramentas a serem usadas, inclusive sexualmente, sem qualquer proteção legal ou necessidade de consentimento. Famílias ricas frequentemente possuíam escravos para funções íntimas específicas. Havia aqueles habilidosos em cosméticos, os cubiculari para serviços no quarto e concubinas que coexistiam com cônjuges legítimos. Marcos Cassius, um dos homens mais ricos da Roma do século I a.C., teria mantido mais de 500 escravos apenas em sua residência na cidade. Dezenas deles eram selecionados por sua beleza e treinados em artes que confundiam as fronteiras entre servo, artista e objeto sexual. Textos antigos aludem a rituais noturnos, reuniões suntuosas onde os escravos não apenas tocavam instrumentos ou recitavam poesia, mas participavam de atos muito mais íntimos sob o pretexto de entretenimento doméstico ou homenagem divina. Mesmo os banhos romanos não se resumiam à higiene. Eram centros fervilhantes de vida social e sexual. A maioria dos banhos era segregada por gênero, mas a interação ainda acontecia em áreas compartilhadas, muitas vezes como prelúdio para encontros secretos. Esses espaços permitiam encontros que variavam da paquera à solicitação explícita. Seneca, o jovem, escrevendo por volta de 60 d.C., desabafou sobre o barulho vindo do balneário abaixo de seu apartamento, o clangor do levantamento de peso, os estalos rítmicos durante as massagens, os gritos de pessoas sendo depiladas com pinças. E, por baixo de tudo isso, os murmúrios de acordos privados entre frequentadores e atendentes que ofereciam serviços considerados tabu demais para serem anunciados. Sua irritação pinta um quadro claro. O comércio sexual era tão normalizado que se tornou parte do ruído de fundo da vida romana cotidiana. A obsessão romana com pelos corporais beirava o religioso. Entre a elite, tanto homens quanto mulheres se submetiam a métodos tortuosos de depilação. Pinças em brasa, ceras feitas de resina de pinheiro e até mesmo pedra-pomes eram raspadas na pele para remover pelos indesejados. A pele lisa era sinal de refinamento. A dor era o preço da beleza e do status. Entre os muitos papéis que os escravos desempenhavam nas casas da elite romana, alguns tinham a tarefa singular de depilação. Esses especialistas eram conhecidos como alipolari. Seu trabalho era despir suas senhoras de cada fio de pelo do corpo usando métodos dolorosamente rudimentares. Marshall, o poeta espanhol que escreveu no século I d.C., certa vez descreveu ter presenciado uma cena assim. A esposa de um senador permanecia completamente imóvel enquanto sua jovem escrava arrancava pelos de seus membros e partes íntimas com pinças de bronze aquecidas. A nobre mulher mantinha a expressão serena esperada de uma matrona romana. Mesmo com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, ela não emitiu um som. Quando o longo suplício terminou, sua pele estava inflamada e sangrando, mas lisa, como ditava a moda da alta sociedade. Os padrões de beleza romanos tinham um custo mortal. Os cosméticos preferidos pelas mulheres da classe alta eram repletos de venenos. A icônica tez pálida das mulheres era resultado de uma pintura facial feita com carbonato de chumbo, uma substância que, com o tempo, causava infertilidade, danos aos nervos e morte prematura. Lábios e bochechas de um vermelho vibrante eram obtidos com ruge à base de mercúrio, que corroía lentamente o sistema nervoso. Os delineadores de olhos eram impregnados com antimônio e outros metais tóxicos. Ovídio, em sua obra Azantoria, de cerca de 2 d.C., apresentou instruções de beleza que hoje soam como alquimia fatal. Misture chumbo branco com vinagre para formar uma pasta, aconselhava ele. Em seguida, espalhe-a generosamente pelo rosto e pescoço. Para colorir os lábios, triture cineábrio com óleo de rosas e gordura animal. Delineie os olhos com antimônio misturado com mel e vinho. As mulheres que seguiam tais receitas estavam literalmente se pintando até a morte, sacrificando anos de saúde em busca de aprovação social.
Os métodos contraceptivos e abortivos na Roma antiga eram igualmente perigosos. Eles dependiam de plantas tóxicas, minerais nocivos e procedimentos fisicamente arriscados. O enxofre, uma erva hoje extinta colhida no norte da África, era outrora tão elogiado por seus poderes contraceptivos que figurava na moeda sereniana e era negociado ao preço da prata. Embora eficaz, sua potência fazia com que as overdoses fossem comuns e frequentemente fatais. Sereno de Éfeso, um médico grego que atuava em Roma durante o século II d.C., registrou várias tentativas feitas por mulheres para evitar a gravidez. Algumas inseriam tufos de lã embebidos em vinagre, mel ou resina de cedro. Outras ingeriam misturas contendo sulfato de cobre, ferro enferrujado ou até mesmo besouros esmagados. Algumas recorriam a exercícios violentos, banhos escaldantes ou automutilação na esperança de impedir a concepção. Embora escrito em linguagem médica fria, o trabalho de Sereno reflete o desespero silencioso de mulheres dispostas a arriscar suas vidas para controlar seus corpos em uma sociedade que oferecia poucos recursos legais ou sociais. O aborto era legal sob a lei romana. O feto era visto como parte do corpo da mulher, não como um ser separado. Mas os procedimentos disponíveis eram brutais e frequentemente letais. As mulheres bebiam infusões de arruda real e erva de São João, que envenenavam o corpo todo para provocar um aborto espontâneo. Outras recorriam à intervenção cirúrgica. Instrumentos de bronze eram inseridos no útero, frequentemente resultando em sangramento, infecção ou danos internos permanentes. Pliny, o Velho, em sua História Natural escrita por volta de 77 d.C., descreveu ter observado uma mulher rica tentar interromper uma gravidez indesejada. Ela vinha consumindo ervas há dias sem sucesso, ficando cada vez mais fraca e desesperada. Finalmente, um médico grego inseriu instrumentos de metal enquanto seus parentes a seguravam e ela mordia uma tira de couro. A gravidez terminou, mas ela sucumbiu à infecção dias depois. Sua família, relutante em admitir a verdade, disse a outros que ela havia morrido de uma febre repentina. As visões romanas sobre relações entre pessoas do mesmo sexo seguiam hierarquias complexas, mais do que conceitos de atração emocional. Relacionamentos entre homens eram comuns e até mesmo celebrados, mas apenas se o papel dominante fosse exercido pelo cidadão romano. Um homem podia penetrar livremente escravas, estrangeiras ou pessoas de status inferior sem escândalo. Mas assumir o papel passivo, independentemente de consentimento ou afeto, trazia desgraça. Júlio César foi perseguido durante toda a sua carreira por acusações de que, em sua juventude, teria sido o amante passivo do rei Nicamedes IV de Bétnia. Seus inimigos o ridicularizavam como a rainha de Bétnia, sugerindo que seus feitos militares posteriores eram tentativas de apagar a vergonha desse relacionamento. A verdade era irrelevante. O insulto persistiu porque, na cultura romana, ser sexualmente submisso era ser politicamente fraco. O relacionamento do imperador Adriano com o jovem Antino foi tolerado não por ser homossexual, mas porque o luto público de Adriano beirava o excesso emocional. Quando Antino se afogou no Nilo em 30 d.C., a dor de Adriano foi tão intensa que ele declarou o menino um deus e fundou uma cidade em seu nome. Para muitos romanos, essa demonstração minava o ideal de masculinidade imperial, não pela natureza do relacionamento em si, mas porque Adriano parecia emocionalmente envolvido demais para manter a dominância. A prostituição em Roma era legal, tributada e fortemente estratificada. Diferentes tipos de profissionais do sexo ocupavam diferentes degraus da hierarquia social. As meretrizes eram prostitutas registradas que trabalhavam em bordéis oficiais e pagavam impostos. As ancile eram escravas cujos donos lucravam alugando seus corpos. As famisae eram mulheres outrora respeitáveis que caíram em desgraça, frequentemente por adultério, e recorreram à prostituição informal para sobreviver. Escavações em Pompeia revelaram bordéis bem preservados, pequenos quartos de pedra mal comportando uma cama estreita, com paredes decoradas com afrescos explícitos que retratavam serviços e preços. Os grafites deixados pelos clientes contam uma história surpreendentemente humana. Algumas inscrições simplesmente mencionam as garotas ou registram uma satisfação grosseira. Outras demonstram ternura. Um homem escreveu: "Restituta, você move seus quadris tão docemente, capturando um momento de intimidade que transcendeu a transação."
O Sabora, um bairro densamente povoado de Roma, abrigava a maior zona de prostituição da cidade, repleta de tabernas, bordéis e teatros. Homens ricos frequentemente o visitavam disfarçados, envoltos em roupas grosseiras para evitar serem reconhecidos. Juvenile, escrevendo no início do século II d.C., descreveu senadores e até mesmo sacerdotes esgueirando-se pelas ruas, entregando-se a prazeres noturnos que condenavam durante o dia. Chegavam após o anoitecer, tendo trocado suas togas por túnicas grosseiras, com seus anéis senatoriais guardados em bolsas escondidas. Pela manhã, retornavam às suas grandes vilas e vidas respeitáveis como se as indulgências dos cavaleiros pertencessem a outro reino governado por divindades diferentes. Os contratos de casamento entre a elite romana frequentemente se assemelhavam mais a acordos legais detalhados do que a declarações de amor. Preservados em rolos de papiro e placas de bronze, esses documentos estabeleciam não apenas dotes e termos de herança, mas também cláusulas relativas à conduta sexual, incluindo a frequência esperada das relações sexuais, contraceptivos aceitáveis e penalidades por infidelidade. Um contrato datado de 1004 d.C. entre duas famílias nobres inclui esta cláusula: a esposa deverá atender aos pedidos sexuais do marido pelo menos 2 vezes por semana, exceto em casos de doença, menstruação ou purificação ritual. Pedidos incomuns só podem ser negados se causarem danos ou exigirem a intervenção de terceiros. O não cumprimento resultará em deduções monetárias do seu dote. Os cavaleiros romanos envolvidos em casamentos eram imersos em rituais simbólicos destinados a garantir fertilidade e harmonia. As noivas eram erguidas sobre o limiar da entrada para impedir que espíritos malignos penetrassem em suas almas. Seus cabelos eram penteados com uma lança, outrora usada em combate, frequentemente para matar um gladiador, um símbolo da bravura necessária para o parto. O leito conjugal era consagrado por matronas com filhos vivos, enquanto os meninos espalhavam nozes e frutas para atrair fertilidade. Em um hino de casamento escrito por Cataluz para Júnior e Manlas por volta de 60 a.C., a noiva senta-se em silêncio enquanto mulheres mais velhas a despem de suas vestes infantis e a vestem com o manto açafrão do matrimônio. Seu rosto é pintado com argila sagrada, seus cabelos envoltos em fitas abençoadas pelos deuses domésticos. Suas lágrimas não são de tristeza, mas de medo, pois ela está entrando em um mundo desconhecido. Na sala ao lado, o noivo bebe vinho com seus parentes homens, que oferecem uma mistura de conselhos grosseiros e advertências solenes sobre suas obrigações conjugais antes do amanhecer. Entre as classes altas, o divórcio podia ser iniciado por qualquer um dos cônjuges com uma simples declaração. Mas, enquanto os homens enfrentavam pouco estigma e podiam casar-se novamente livremente, as mulheres frequentemente sofriam exílio social, a perda dos filhos e a ruína financeira. Como a lei romana normalmente concedia a propriedade ao marido, Augusto tentou reformar o casamento por meio da Lex Julia de Aritandis ou Dinibus em 18 a.C. A lei penalizava os solteiros e os homens que se divorciavam sem justa causa, efetivamente obrigando o casamento. Mas, em vez de fortalecer as famílias, gerou um mercado clandestino de uniões falsas e manobras legais engenhosas. Alguns homens casavam-se com escravas apenas para libertá-las imediatamente. Outros casavam-se com estrangeiras distantes e nunca mais as viam. Os festivais religiosos romanos frequentemente incorporavam elementos chocantes de exibição sexual. A Florélia, realizada todos os anos em abril em homenagem à deusa Flora, apresentava nudez, performances obscenas e relações sexuais em público, que se acreditava incentivarem a prosperidade agrícola. As matronas respeitáveis geralmente se mantinham afastadas, mas prostitutas, mulheres libertas e escravas participavam com entusiasmo. Marshall, escrevendo em 88 d.C., descreveu o teatro Furilia lotado de cidadãos que condenavam tais cenas em casa, mas ovacionavam as dançarinas nuas que simulavam atos sexuais no palco. Senadores sentavam-se ao lado de seus servos, todos fingindo que era obrigação religiosa, e não o voyeurismo, que os havia levado até lá. Acreditava-se que Flora abençoava aqueles que abandonavam completamente a modéstia, e a multidão estava ansiosa para provar sua dignidade. Os escritos médicos romanos combinam conhecimento anatômico com pressupostos de gênero e classe profundamente arraigados. Médicos como Galeno escreveram extensivamente sobre o corpo e a sexualidade. Mas seus conselhos frequentemente refletiam crenças sociais mais do que ciência.
Eles afirmavam que as mulheres precisavam sentir prazer para conceber. Mas prazer em excesso poderia torná-las moralmente instáveis. Sereno de Éfeso, um ginecologista que atuava em Roma, ofereceu conselhos sobre parto que expunham a ligação cultural entre paixão e reprodução. Se o trabalho de parto estivesse lento, as parteiras eram instruídas a perguntar se a mãe havia sentido prazer na concepção, pois acreditava-se que o desejo abria o útero. Caso contrário, intervenções com ervas ou manuais poderiam ser necessárias. Mulheres engravidadas por dever ou agressão, observou ele, tendiam a ter partos mais longos, enquanto aquelas concebidas por paixão davam à luz com mais facilidade. A educação sexual em Roma era menos formal e mais experiencial. Os meninos eram instruídos por seus pais, tutores e pelo contato direto com escravos. As meninas, por outro lado, eram guiadas por suas mães e mulheres casadas, mas seu treinamento focava na obediência e resistência, não na autonomia ou no prazer. Ritos de passagem, como a cerimônia da toga virilis aos 16 anos, marcavam a transição do menino para a vida adulta. Isso incluía sacrifícios, condecorações públicas e conversas privadas sobre conduta sexual. Evidências arqueológicas sugerem que essas conversas frequentemente culminavam em visitas supervisionadas a bordéis ou em relações pré-arranjadas com escravos domésticos. A poesia romana nos oferece uma visão rara das contradições emocionais desse mundo. Catálico, ao escrever apaixonadamente sobre seu caso com Lesbia, que se acredita ser Cliamatelli, irmã de um poderoso político, oscilava entre o êxtase romântico e o ressentimento violento. Seus versos revelam que, apesar das normas sociais que priorizavam o casamento em detrimento do amor, os romanos vivenciavam intensas conexões emocionais. Mas mesmo nessas efusões poéticas, a dinâmica de poder nunca está longe. Catálico elogia o charme e a inteligência de Lesbia quando o amor entre eles é recente. Mas, uma vez traída, sua linguagem torna-se cruel e violenta, ameaçando vingança sexual contra seus amantes como forma de reafirmar sua dominância. Em Roma, amor e autoridade frequentemente se entrelaçavam. A ternura podia rapidamente se transformar em brutalidade quando as hierarquias eram perturbadas. Até mesmo os costumes funerários romanos refletem como se acreditava que a sexualidade e a intimidade se estendiam além da morte. Os túmulos dos ricos frequentemente retratavam casais reclinados lado a lado, a mão da mulher sobre o coração do marido, um símbolo de lealdade eterna. Esses monumentos serviam como uma mensagem de que o amor e a união sexual transcendiam a mortalidade. Algumas câmaras funerárias iam além, apresentando afrescos eróticos e contendo objetos claramente ligados ao uso íntimo. Se esses gestos representavam esperanças sinceras de prazeres na vida após a morte ou simplesmente um reflexo dos gostos mundanos do falecido, ainda é debatido. As atitudes romanas em relação ao envelhecimento e ao sexo contrastam fortemente com os ideais modernos. Esperava-se que os homens mais velhos permanecessem sexualmente vigorosos e muitos casavam-se com mulheres jovens especificamente para manter uma vida sexual satisfatória na velhice. As mulheres mais velhas em Roma enfrentavam um conjunto diferente de expectativas. As viúvas eram frequentemente encorajadas a casar-se novamente por razões sociais e financeiras. Mas se uma mulher na pós-menopausa demonstrasse sinais de desejo sexual, a sociedade a ridicularizava, considerando-a desesperada ou inadequada. Os jovens zombavam das mulheres idosas que buscavam amantes mais jovens. Um desses casos foi o de Pia, uma avó de 7 netos que abandonou o marido para seguir um gladiador para o Egito. Seu rosto, marcado pela idade, foi pintado como o de uma jovem noiva, seu corpo flácido envolto em seda que não enganava ninguém. O gladiador aceitou de bom grado as joias e moedas dela, mas quando ela tentou tocá-lo em seus aposentos compartilhados, ele recuou, murmurando que algumas moedas eram caras demais para serem ganhas. A escravidão romana criava laços emocionais e íntimos que existiam em uma zona cinzenta legal. Os escravos não tinham permissão para se casar, mas frequentemente formavam vínculos profundos, reconhecidos informalmente dentro das famílias. Em alguns casos, os senhores libertavam escravas queridas para que se casassem com elas. Mas essas uniões ainda eram moldadas pelo poder desigual que as havia formado. Os filhos nascidos de mulheres escravizadas eram considerados propriedade do senhor, independentemente de quem fosse o pai. Isso significava que famílias inteiras podiam ser desfeitas por um capricho. Pliny,
O jovem, certa vez escreveu sobre seu escravo Zosimus em uma carta a um amigo, dele era mais do que um servo. Era meu companheiro. Compartilhava minha cama, minhas refeições, meus pensamentos. Quando a doença o atingiu, eu mesmo cuidei dele, em vez de designar outros. Sua morte deixou um vazio em minha casa que ninguém pode preencher. Pliny libertou o filho de Zosimus e mandou construir um túmulo em sua homenagem, com a inscrição não como propriedade, mas como amigo querido. Embora, como Pliny admitiu, muitos provavelmente considerariam tal afeto inadequado para um mero escravo. A lei romana permitia vários tipos de casamento, cada um com seu próprio peso legal. A conferatio era a forma mais formal, reservada aos patrícios, envolvendo ritos religiosos complexos que tornavam o divórcio praticamente impossível. A coemptio simulava uma compra, transferindo simbolicamente a noiva do controle do pai para o marido. O usus era o mais informal. Se uma mulher vivesse com um homem por um ano ininterrupto, sem se ausentar por mais de 3 noites seguidas, eles eram considerados legalmente casados. Esses variados tipos de casamento criaram um amplo espectro de parcerias íntimas, cada uma oferecendo diferentes níveis de reconhecimento legal e social. As famílias da elite geralmente preferiam os casamentos por conferatio para seus filhos, a fim de garantir legitimidade e herança, enquanto os pobres frequentemente recorriam ao usus, uniões não oficiais que não exigiam cerimônia, mas ofereciam menos proteção. Muitos costumes sexuais romanos eram comuns em sua época, mas nos parecem perturbadores hoje em dia. Uma dessas práticas eram as relações sexuais de pedestia entre homens adultos e meninos adolescentes. Essas relações não eram apenas toleradas, mas celebradas, desde que regras rígidas fossem seguidas. Esperava-se que o homem mais velho fosse o parceiro ativo e servisse como mentor intelectual e moral do jovem. Tais relações eram vistas como educativas, e não predatórias. Contudo, de um ponto de vista moderno, é evidente que elas carregam desequilíbrios de poder perigosos e o potencial para danos duradouros. A literatura romana oferece retratos íntimos desses laços. Em Satyron Harker, de Petrônio, 60 d.C., o narrador confessa sua paixão atormentada por seu jovem amante, Gon, sua beleza me trouxe mais dor do que alegria. Eu ansiava por possuir não apenas seu corpo, mas seus pensamentos, seus sonhos. Mas quando outros homens olhavam com luxúria, eu não sentia orgulho, mas pânico de que alguém pudesse roubar o que eu pensava ser meu. O amor se confundiu com posse, e eu não conseguia mais dizer se era o protetor ou o captor de Gon. A religião romana também incorporava a sexualidade em rituais sagrados. Alguns templos utilizavam prostitutas sagradas, vistas como intermediárias entre mortais e deuses. O culto de Cybele, popular entre mercadores e soldados, apresentava rituais dramáticos nos quais sacerdotes homens se castravam em devoção frenética, passando a viver como mulheres e a servir a deusa. Essas galeras, como eram chamadas, existiam fora dos limites usuais, não sendo nem masculinas nem femininas, nem cidadãs nem escravas, mas algo sagrado e inclassificável. A magia romana frequentemente visava questões de desejo e controle sexual. Arqueólogos descobriram tabuletas de maldição implorando por auxílio divino em assuntos de amor e luxúria. Eu amarro o gás Lúcio para que seus pensamentos pertençam somente a Cláudia, para que ele não coma, nem durma, nem encontre paz até que se deite em sua cama. Poções do amor feitas com ervas e partes de animais eram comumente vendidas, apesar de serem ilegais. A linha entre medicina, feitiçaria e veneno era tênue, e muitos romanos morreram após consumir misturas destinadas a aumentar a excitação ou o fascínio. As visões romanas sobre o prazer variavam drasticamente de acordo com o gênero. Esperava-se que os homens buscassem e desfrutassem do prazer sexual, desde que mantivessem a dominância social. As mulheres, por outro lado, deveriam desfrutar do sexo apenas o suficiente para conceber. Não tanto a ponto de parecerem desesperadas ou insaciáveis. Isso criava uma corda bamba. Muitas mulheres romanas viviam com medo. Pouca paixão as fazia parecer frias. Muita paixão as tornava escandalosas. Ovídio, em Amores Car, 15 a.C., descreve um desses momentos: Vela jazia sob mim, imóvel como uma estátua, cumprindo seu dever. Temia que a paixão a rotulasse como libertina. Mas,
Quando cessei meu esforço, ela chorou, temendo que sua frieza não tivesse me satisfeito. As esposas de escravos tinham que navegar entre a lascívia excessiva e a frigidez. Muitas naufragavam em uma ou outra margem. A sexualidade entre os escravos era estritamente controlada. Os senhores podiam impedir casamentos de escravos, separar famílias ou conceder acesso sexual como recompensa ou punição. Alguns até mesmo administravam programas de reprodução, documentados em tabuletas de cera e papiros que sobreviveram, os quais listavam as características e o valor reprodutivo dos escravos como se fossem gado. Esses registros pintam um quadro arrepiante de como os romanos reduziam completamente as pessoas à propriedade. A vida militar em Roma refletia a mesma dinâmica cruel. Embora se esperasse que os soldados permanecessem celibatários durante as campanhas, essa regra era rotineiramente quebrada por meio de estupro, concubinato e relações forçadas com habitantes locais. As conquistas muitas vezes terminavam em violência sexual em massa. No comentário de César, De Elo Gálico, ele alude às consequências do cerco de Alésia. As legiões comemoram sua vitória à moda antiga. As mulheres cativas foram designadas, algumas como servas, outras para usos que a ordem militar proibia, mas que a vitória permitia. Naquela noite, os gritos do acampamento se misturaram com canções de celebração, um coro dissonante que ecoava o legado duplo de Roma, civilizadora e destruidora. As cidades romanas eram moldadas por expectativas de gênero e sexualidade. Os espaços públicos eram divididos por sexo, com mulheres e homens entrando por portas separadas e ocupando áreas distintas. As residências privadas eram estruturadas de forma semelhante, cada cômodo sinalizando quem pertencia e quem não pertencia. Os aposentos mais internos, onde ocorria a atividade sexual, eram frequentemente adornados com afrescos e mosaicos que celebravam temas de fertilidade, prazer e, ocasionalmente, violência. As estradas romanas, renomadas por sua genialidade em engenharia, também facilitavam a movimentação de indivíduos envolvidos no comércio sexual. Prostitutas, artistas e pessoas escravizadas percorriam essas vias entre as cidades, atraídas por festivais, campanhas militares e oportunidades econômicas. Estalagens à beira da estrada frequentemente funcionavam como bordéis, onde os mercadores viajantes esperavam encontrar serviços sexuais com a mesma facilidade com que encontravam comida ou abrigo. O sistema jurídico romano estabelecia extensas regras que regiam o comportamento sexual, refletindo o interesse do Estado em regular a reprodução, reforçar hierarquias e salvaguardar a ordem pública. Essas leis ditavam quais atos sexuais eram permitidos, quem podia praticá-los e quais consequências aguardavam aqueles que os transgredissem. Elas se preocupavam menos em proteger os direitos individuais ou prevenir danos e mais em preservar as estruturas sociais que sustentavam o poder e a estabilidade de Roma. As políticas tributárias romanas reconheciam a lucratividade do comércio sexual. As prostitutas eram obrigadas a pagar taxas de registro e impostos sobre seus rendimentos. Os proprietários de bordéis deviam taxas adicionais sobre seus estabelecimentos. Mesmo cidadãos comuns flagrados em adultério podiam enfrentar multas que enriqueciam o tesouro imperial. Em Roma, o sexo não era meramente um ato privado. Funcionava como uma indústria regulamentada pelo Estado, contribuindo diretamente para a força econômica do império. As inovações arquitetônicas romanas também levavam em conta as atividades sexuais. Os banhos eram salas isoladas onde encontros privados podiam ocorrer discretamente. Os teatros possuíam andares superiores onde encontros sexuais eram amplamente presumidos, mesmo que não reconhecidos oficialmente. Certos templos incluíam espaços onde os fiéis podiam realizar rituais sexuais que acreditavam agradar aos deuses que reverenciavam. As tradições artísticas romanas preservaram representações visuais do sexo que hoje poderiam ser consideradas pornográficas, mas que outrora eram comuns na decoração doméstica. Afrescos, mosaicos, esculturas e objetos ornamentais ilustravam vividamente atos sexuais com uma franqueza surpreendente. Esses artefatos sugerem uma cultura muito mais à vontade com representações visuais da intimidade do que a maioria das sociedades europeias posteriores. Os filósofos romanos debateram questões sobre sexo, prazer e comportamento humano que permanecem instigantes até hoje. Os estoicos, em geral, promoviam a autodisciplina, considerando o desejo desenfreado uma fraqueza que obscurecia a razão.
Os epicuristas eram mais tolerantes ao prazer, mas aconselhavam cautela, instando a buscar apenas os prazeres que não resultassem em dor. Marco Aurélio, o rei filósofo de Roma, lutava para conciliar seus desejos corporais com a contenção estoica. O corpo busca o prazer como a água encontra seu nível, fluindo em direção à facilidade e à indulgência. A mente deve agir como uma represa, não para interromper o fluxo completamente, mas para guiá-lo em direção ao que beneficia o todo. O desejo não é vergonhoso, mas como o fogo, se descontrolado, consome tudo em seu caminho. A medicina romana oferecia uma mistura de conhecimentos anatômicos precisos e preconceitos culturais que, por vezes, tornavam o tratamento perigoso. Os médicos compreendiam aspectos fundamentais da reprodução e desenvolveram cirurgias para lesões ou doenças sexuais. Contudo, diagnósticos e prescrições eram frequentemente influenciados por ideias sobre papéis de gênero, classe social e moralidade. Na agricultura, as crenças sobre a sexualidade humana influenciavam os rituais de plantio e colheita. Os agricultores sincronizavam essas tarefas com sua própria atividade sexual, acreditando que a fertilidade poderia ser transferida dos humanos para as plantações por meio da magia simpática. Agricultural texts even included instructions on how couples should behave sexually during various seasons to promote abundance. Entertainment in home was steeped in eroticism, not merely as afterthought, but as a key attraction. Gladiator games, theater productions, chariot races, and public festivities all incorporated sexual elements that satisfied the audience's craving for both spectacle and titillation. Performers often served double roles as entertainers and sex workers while the venues became known places to seek erotic encounters. Literary works from home offer intimate glimpses into the emotional realities of navigating a complex web of sexual norms. Poetes Santias Catalus, Ovid, Propertius, and Marshall wrote pieces that were both deeply personal and broadly reflective, exposing how Romans experienced love, lust, jealousy, and heartbreak within their cultural framework. Roman religious syncretize absorbed sexual practices from conquered peoples into its rituals. Traditions from Egypt, Greece, Syria, and Germany introduced beliefs and ceremonies that both enriched and disrupted Roman sexual norms. Mystery cults devoted to gods like Mithras, Isis, and Dionys often embraced alternative sexual ideals that clashed with Rome's conventional morality. In economic terms, sexual services were treated as legitimate business. Prostitution, concubinage, and other intimate exchanges were regulated, taxed, and in some cases legally protected. This pragmatic view of sex as commerce influenced Roman law and police as much, if not more, than religious or moral principles ever could. Sex could also be a ladder or a trap in the realm of Roman social mobility. Enslaved individuals, particularly those valued for their beauty, might gain freedom through sexual ties to their masters. Freeborn citizens, Meanville, could lose status and reputation due to scandal or persevering proprie. Marriage alliances could elevate entire lineages, while illicit sex could bring exile, disgrace, or death. Roman innovations extended to sexual technology. Archaeological digs have unearthed intimate items crafted from bronze, glass, and organic substances. Some used to enhance pleasure, others intended to prevent conception, or remedy dysfunction. Roman pharmacology featured formulas aimed at stimulating libido, increasing fertility, or reducing desire, showing a sophisticated, if sometimes misguided, understanding of sexual health. Colonial police in Rome systematically used sexual violence as a tool of dominance and control. Conquered populations were expected to adopt Roman sexual norms, yet denied the legal protections granted to Roman citizens. Administrators often took local women as concubines, producing mixed heritage populations that further complicated the empire social and legal hierarchies. Even death didn't sever Rome's ties between sex and society. Inscriptions on tombs celebrated marital unions that were expected to continue in the afterlife. Grave good sometimes included items tied to intimacy. Funeral rituals could feature sexual elements thought to ensure vitality or fertility even in death. Now imagine yourself back in that joyride alva where we began.
But the steam you truly understand the meaning behind those Visperedec exchanges. The beauty routines that quietly poisoned aristocratic women. The marriage contracts that treated reproduction like livestock breeding. The enslaved bodies used without consent. The children wed before they understood what marriage meant. The intricate social rules that dictated who could touch whom, how, and when. Roman civilization gave us laws, literature, and enduring monuments, but it also constructed the unequal systems of intimate life built on coercion, hierarchy, and control. The Romans were not monsters. They were human, shaped by cultural assumptions that seem as natural to them as those do to us. The ash that preserved Pompeii did more than freeze a city. It preserved a reflection, showing us that power and desire have always been entangled. The bodies found there, preserved in their final postures, reminding us that the past might not be as distant as we believe. We simply learned to disguise the same dynamics with more polished language and subtler rituals. Their whispers still reach us, not in Latin, but in the universal language of longing distorted by cruelty. They tell us that intimacy has never been touched by power, that love has always been shaped by control, and that every society reveals it so through its sexual customs, by who it allows to be fully human and who it does not. And standing those ruins, if you listen closely, you might still hear the echoes, secrets buried, not silenced, customs changed, but never erased. As persistent and as complicated as the human heart itself.